Olá, meu querido e minha querida. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Oração de Davi. Eu quero te fazer um pedido. Se estes vídeos têm feito sentido para você, eu peço uma gentileza. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe um comentário, compartilhe com pessoas que são importantes para você, pessoas que você ama, que você sente que precisa de uma palavra. Compartilhe, nos ajude a crescer o canal e assim podendo alcançar um número cada vez maior de pessoas que precisam de uma palavra, que precisam de uma oração, tá certo? Conto com vocês. Deus abençoe suas vidas. Glória a Deus, bom dia, graças a Deus, Deus seja louvado. Eu saudar os irmãos nesta manhã com a santa e gloriosa paz, no pleno conhecimento de Deus e Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Que Deus possa estar nos abençoando poderosamente nesta manhã. E santificado seja o nome do Senhor, aqui na terra como no céu. Amém, irmãos? Glória a Deus. Sem muitas delongas, gostaria de compartilhar a palavra com os irmãos nesta manhã, mas primeiro eu queria deixar um breve recado para os irmãos que, para mim, é com muita satisfação que eu venho nesta manhã aqui poder estar na presença do Senhor. É muito gratificante, porque levantamos nesta manhã porque o Senhor permitiu que estivéssemos de pé. Não é verdade? Porque para Ele e por Ele são todas as coisas. A palavra do Senhor nos fala assim, que Ele é a videira, nós somos os ramos. Aquele que permanecer em mim, eu permanecerei nele, e esse dará por muito fruto. Agora, ele fala assim, porque sem ele, nada podeis fazer. Então, permaneça no Senhor, continue firme nos caminhos do Senhor, e o mais ele fará. Amém? Gostaria de compartilhar a palavra com os irmãos nesta manhã. É lá no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 1. Glória a Deus. Que tudo seja para a honra e a glória do Senhor, viu, meus irmãos? Que Ele cresça, que o reino do Senhor possa avançar, que tudo aquilo que nós viermos falar, que eu vier falar nesta manhã, que não seja de mim, mas que eu possa ser tomado por boca de Deus nesta manhã, que Ele possa me usar como o seu instrumento, e que não venha a ser nada dito de mim mesmo, mas sim do Deus vivo e poderoso, porque eu creio no Senhor, eu confio no Senhor e espero no Senhor. Então que seja feita a vontade do Senhor nesta manhã e não a minha. Amém? Livro de Isaías, capítulo 6, verso 1 em diante. Amém? Glória a Deus. No ano da morte do rei Uzias, eu ouvi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as suas abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. E as bases do seu liminar se moveram à voz do que clamava, e a casa
se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus, Deus seja louvado. Palavra forte nessa manhã, ao qual o Senhor tem trazido para conosco. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. É motivo de muita alegria mesmo estarmos aqui nesta manhã. Eu acho que não só para mim, mas para todos que se faz presente. Amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso, meu irmão. Aqui no começo aqui nós já podemos ver que quando ele fala no versículo 1, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Meus irmãos, é um privilégio. Nós vemos que é um privilégio e também vemos que não somos nós que escolhemos. Vemos nós aqui que nós não somos nada, nós não podemos nada. Mas eu queria te dizer nesta manhã que se você está ouvindo, você que, assim como eu, teve essa oportunidade de se levantar do seu leito, é porque o Senhor permitiu. Porque o Senhor está chamando. Temos esse privilégio, ou seja, somos privilegiados por Deus. Quantos não queriam ter esse privilégio? Quantos não querem ter esse privilégio? Mas sabemos nós que basta somente nós querermos, porque é Deus que chama, não é o homem que chama, não é o homem que vai te consagrar, não é o homem carnal que vai te chamar, que vai te preparar. Quem vai te chamar, quem vai te levantar, quem vai te proporcionar esse privilégio é o Senhor dos Exércitos, é o Deus vivo, é o Senhor vencedor nas batalhas. Deus é maravilhoso, meu irmão. Toma posse dessa palavra para você nesta manhã. Não de mim, mas eu nada posso. Mas que o Espírito Santo de Deus possa estar movendo o seu coração, estar abrindo os teus pensamentos, para que você possa absorver tudo aquilo que for dito das Escrituras, em nome de Jesus. Nós vemos aqui também, meus irmãos, no versículo 5, amém?
No versículo 5, nos diz assim: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo impuro de lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Você está entendendo a palavra, meu irmão? Deus está te dizendo que é Ele que chama, Ele que escolhe. Mas nós vemos aqui nesse versículo 5 que Ele está convicto, porque lá Ele fala, Ele próprio Isaías fala que ai de mim. Não é verdade? Ele está consciente, sou um homem de lábios impuros, que vivo no meio de um povo de lábios impuros. Observa como Deus trabalha, como Deus faz as coisas. Mistério de Deus. Ou seja, porque a palavra nos revela assim que bem-aventurado o homem pobre de espírito. Às vezes muitas pessoas não entendem o que é ser pobre de espírito. Pobre de espírito, meu irmão, é ser convicto de que você está errado, você anda no erro. Você tem consciência de que não é digno, assim como Isaías está dizendo quando ele está na presença. Quando Deus leva ele para a presença dele. Mas eu não sou digno de estar aqui. Sou um homem de lábios impuros, que passo eu no meio desse povo santo. Porque ali a palavra está nos revelando uma adoração ao Senhor. E quando ele chega ali, que ele vê os anjos adorando, ele reconhece que ele não é digno, mas Deus é fiel. Deus trabalha do jeito dele, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. Santo e exaltado é o nome do Senhor. Glória a Deus. No versículo 7, nós vemos que a palavra nos fala: uma brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi retirada, e perdoado o teu pecado. Está entendendo agora o versículo 5? Chegando aqui no 7. Porque ele reconheceu. Mas Deus, aqui no versículo 7, está o purificando. Quando aquele anjo ali pega aquela brasa e toca os lábios dele e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi retirada, perdoado o teu pecado. Meu irmão, eu creio nessa palavra, porque aqui ele está falando: curado o teu pecado foi, perdoado. Então nesta manhã, como eu creio, que vós credes na palavra do Senhor, não sou eu que está dizendo, se tu credes, ele fala: tudo que pedirem em meu nome, eu farei. Se arrependeste, porque Isaías se arrependeu, ele não pode eu estar aqui no meio desse povo santo, sendo eu homem de lábios impuros. Declare nesta manhã, não para mim, mas para o Senhor. Porque da mesma forma eu creio que ele tocou os lábios de Isaías, aquele anjo com aquela brasa viva tirada do altar com uma tenaz e levando até os lábios de Isaías, o tocou e disse: purificado através da brasa do altar, curado o teu pecado foi, perdoado.
fique se remoendo, meu irmão. Deus é fiel. Deus tem te chamado. Ele tem um propósito na sua vida. Não importa se você vive no meio de um povo de lábios impuros. Mas, nesta manhã, Ele está falando que o teu pecado, a tua iniquidade, está perdoado, está curado. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 8, meu irmão. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? A quem há de ir por nós? E disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Veja como Deus está nos moldando, está te moldando nesta manhã. Veja como Ele molda a vida de Isaías. Primeiro Ele chama. Isaías reconhece. Ele perdoa. Porque é Ele que nos prepara. E atencioso, depois dessa purificação, dessa cura, ouvi a voz do Senhor, que está nos dizendo, justamente, depois do versículo 7, Ele tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi perdoada, e o teu pecado está puro, está lavado. Então, depois disso, ouvi a voz do Senhor, porque até então ele não tinha ouvido a voz do Senhor. Olha o mistério. Porque até então, antes disso tudo, Isaías não tinha ouvido a voz do Senhor. Mas depois dele da brasa ser tocado, de haver uma transformação, um mover na vida dele, assim como eu declaro nesta manhã, uma transformação sobre a sua vida, um mover sobre a sua vida. Eu creio que você vai ouvir a voz do Senhor. Em nome de Jesus. E eu creio, meu irmão, porque Ele fala: quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, meu irmão, atentai-vos para ser obediente à voz do Senhor. Não se preocupe, porque quem chama, quem escolhe, quem purifica, aquele que prepara, aquele que te enviará, é o Deus vivo e poderoso, é o Senhor Deus, vencedor nas batalhas. Confia no Senhor, espera no Senhor, seja atento a ouvir a voz do Senhor. E o mais Ele fará. Amém? Assim, nesta manhã, eu agradeço esta rica oportunidade de estar na presença do Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde. Que a graça e a misericórdia, a bondade e a benignidade seja sobre a sua vida até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Deus te abençoe. Amém e amém. A paz do Senhor Jesus Cristo.